Bem, meu povo, estamos dispostos para mais um vídeo, é o segundo dessa semana. O Holt está brincando aqui com a garrafa. A garrafa é o brinquedo preferido dele, garrafa PET. Olha aí. É menos caro do que deixar ele destruir outras coisas, né? Nós vamos encontrar essa história, o segmento da história, ainda na página 996 da Bíblia em ordem cronológica, ou você procura, então, Neemias capítulo 4, no versículo 19. Se você ainda não é inscrito, por favor, me dá essa força aí. Se inscreve no canal. Veja o versículo 19, diz: Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, ajuntem-se ali, né? Nosso Deus lutará por nós. Mais uma vez, o Neemias se mostrando estrategista. Primeiro, vigiando com relação aos locais que ainda estavam baixos ou aos locais onde tinham brechas no muro, colocando famílias armadas e famílias inteiras. Tipo, você não vai lutar pela cidade, você vai lutar por sua família. Defenda sua família aí, tá na brecha aí. Você sabe que isso dispõe bastante o coração dos homens, né? Homem de guerra principalmente. Porque uma coisa é você lutar por uma causa alheia, uma coisa é você lutar por uma cidade, um propósito social de todo mundo. A outra coisa muito diferente é você se armar com tudo que você tem e dispor da sua própria vida para, né, proteger a sua família. Família é outra coisa, tá bom? Então, é assim que funciona. Quando o cara é estrategista, o negócio funciona. Então, ele disse, olha, quando houver um ataque, o muro é muito longo, tem um rapaz aqui pertinho com uma buzina, ele vai buzinar, vai soprar o instrumento aí. Vocês correm para onde eu estiver. E lá o Senhor vai nos dar, o Senhor batalhará por nós. Isso aqui é uma forma de dizer que nós cremos que Deus intervirá e estará lá conosco. Mas a gente não vai correr para aquele lugar só para fazer oração, não. Corre cada um com a arma que o Senhor, teu Deus, te deu. Às vezes Deus quer dar livramento para a gente, não é de forma sobrenatural. Muitas vezes em Israel foi os homens de guerra tendo que sacar mesmo a sua espada, sabe? E fazer. Tá ok? Tem que dar seu jeito. Às vezes tem que dar seu jeito. Não fica aí esperando Deus fazer aquilo que você tem que fazer, não. Você já é consciente da presença dele em sua vida, das promessas dele para você e de como ele se move por você, por amor e por compromisso com ele mesmo, com a palavra dele. Então não fica parado não, irmão. Não fica esperando não. Está esperando o quê? Avance, tá? Avance. Muito bem. E vai seguindo aqui, no versículo 21, dizendo que eles prosseguiram com o trabalho, com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada, antes do sol nascer, até o cair da tarde. E naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite. De manhã o cara está trabalhando, à noite vai servir de vigia. Olha, que maravilha. A Bíblia diz que o sono do trabalhador, ele sempre vem, né? Pois é. O caso aqui, gente do céu. Trabalhar de dia e vigiar à noite não é para todo mundo, não. Versículo 23 diz que eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Menino, como é que fazia a necessidade fisiológica, hein? Como é que fazia para ir bater um barro? Diz que cada um permanecia com a arma na mão. Eu fico lembrando aqui, agora, o porquê que certos treinamentos de equipes aí da Polícia Militar, equipes especiais, né, treinamento especial para equipes especiais, eles exigem isso muitas vezes. O cara não soltar a arma para nada, para comer, para dormir, para ir ao banheiro fazer uma necessidade fisiológica. Não soltar para nada. Por quê? Porque ele tem que ser treinado para situações assim. Ele pode se encontrar em situações assim como foi aqui com o Neemias. O grupo dele, que era, né, a tropa de elite dele aqui, ninguém soltava arma para coisa alguma. Né? Se tivesse que dormir era bem pouquinho, mas agarrado com a arma lá. Tá bom? Então, Neemias capítulo 5 vai falar de cobiça e insensibilidade. Tá bom? Logo no versículo 1 aí, você vai ver que diz que o povo, homens e mulheres, o povo começou de novo a reclamar muito dos seus irmãos, dos judeus. E qual era o motivo da reclamação? Diz assim, ó, nós, nossos filhos e filhas, somos muitos, somos numerosos.
Precisamos de trigo para comer, para continuarmos vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo, para matar a fome. Vende a casa por comida, né? Havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. E apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, nossos filhos serem tão bons quanto os filhos deles, ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e filhas, né, à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada a respeito. Porque as nossas terras, as nossas vinhas pertencem a outros quem? Aos compatriotas, tá? Aos compatriotas. Os nobres, né? Estavam fazendo igual José fez no Egito. Tem dinheiro? Não, troca e vende sua casa por comida. Qual é a diferença? A diferença, meu querido, minha querida, é que a lei judaica, a lei de Israel, a lei mosaica, não permite que um judeu empreste dinheiro a outro judeu cobrando juros. Na Bíblia você vai encontrar um nome, usura. É quando você empresta cobrando algum lucro, né? Cobrando algum retorno. Ok, meu povo? E aí, então, Neemias ficou indignado. No versículo 6 de Neemias 5, né? Vai dizer assim, fiz uma avaliação de tudo, então respondi os nobres oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso que eu convoquei essa grande reunião contra eles. E disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Que vergonha, né? Que vergonha. Não, você não está podendo me pagar o que deve, eu vou te vender como um escravo. Isso não podia também. Não podia fazer isso. Por isso que os judeus preferiam emprestar dinheiro a pessoas de fora da nação judaica. Porque para os de fora eles podiam cobrar, né? Emprestar dinheiro com usura ou cobrar um retorno. Para os de dentro, não. Certo? E versículo 9, Neemias diz assim, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu e os meus irmãos, meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. A diferença é que Neemias não estava cobrando, né? Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Vamos acabar com a cobrança de juros. Usura. Foi aqui o ponto em que Neemias disse, sem usura, acabou, vamos cumprir a lei, vamos andar no temor do Senhor. No versículo 11 de Neemias 5, diz, Neemias assim falou, devolvam-lhes imediatamente suas terras e vinhas, suas oliveiras, suas casas e também os juros que vocês cobraram deles. Está falando aqui do juro, é a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite. Para devolver. 100ª parte é 1%. 10ª parte, 10%, que é a 100ª parte. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou, não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então eu convoquei os sacerdotes, fiz que eles entrassem em um juramento, e também sacudi a aba do meu manto e disse, assim Deus sacuda de sua casa e de seus bens, todo aquele que não mantiver a sua palavra, né, a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse, amém. Agora, no versículo 15, vai dizer de um exemplo de generosidade. Diz assim, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Vixe, dinheiro circulava muito pouco, né? Era prata. E aí, gramas, só gramas, 480, quase 500 gramas, quase meio quilo de prata para a família. Aí fica difícil, né? A menos que eles fossem garimpeiros. E ali tinha muita prata por ali, mas chega a Bíblia a dizer que era quase incalculável a prata que
Salomão usou, né, na época da construção do templo. Pronto. Diz que até os seus auxiliares oprimiam o povo. Por aí. Mas, por temer a Deus, eu não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra aqui. Né? Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Verso 18. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas, aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos e de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. No versículo 19, ele encerra dizendo: lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por seu povo, né, por este povo. No capítulo 6 de Neemias, vai voltar a falar de outra trama. E aí a gente começa a entender uma coisa aqui. A oposição, ela nunca desiste, né? Tem gente que diz assim, brasileiro nunca desiste. Rapaz, quem nunca desiste do mal é a oposição. A oposição a tudo que se diz, Deus não tem ligação com princípios, com a palavra de Deus. Bom, eu e você brasileiro de bem, a gente deve, então, adotar o mesmo método. Não desista das coisas de Deus. Por quê? Porque eles nunca desistem de tramar. Permaneça, seja fiel naquilo que Deus colocou em sua vida, em sua casa, como propósito, né? Como meta, como norte para você, tá bom? Neemias capítulo 6, no versículo 1 diz que Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro. Pronto, agora não havia mais ficado nenhuma brecha e não tinha portas ainda, né? Aí eles começaram, o versículo 2 diz que começaram a enviar mensagem para Neemias. Venham, vamos conversar ali, um dos outros povoados, na planície de Ono. Vamos conversar com a gente, venha reunir com a gente. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. É a forma de Neemias dizer aqui que eles estavam querendo matar o Neemias. Neemias aqui se mostra mais uma vez uma pessoa esperta, né, contra os ardilosos inimigos. Como é que eles sabiam que os inimigos queriam a vida dele? É simples. Sabe aquela história que Jesus falou, que também o profeta falou? Fere o pastor e as ovelhas do rebanho ficam dispersas. Essa é a estratégia do inimigo. Fere a liderança e o rebanho fica disperso. Fere o pastor da sua igreja, o rebanho fica disperso. Fere o homem de bem, o homem de princípio, que é o líder da família, e a família fica dispersa. Você entende agora o porquê do mover tão grande do inimigo de nossas vidas contra a família? Teve até alguém que declarou: você quer a destruição da família tradicional? Queremos, nós queremos. Fere o líder e o grupo fica disperso. Disperso, indefeso. Essa é a estratégia do inimigo. E o líder aqui referido, o líder referido é alguém que está trabalhando da parte do Senhor, que quer ver o propósito de Deus acontecer e por isso está enfrentando enorme oposição, né? Estavam querendo matar Neemias, não tinha mais como invadir a cidade, os muros estão fechados, não tem porta, mas se quando tinha brecha já tinha gente lá no local, imagine agora que os muros estão prontos e tem só o portal, né, de entrada. Então, ali estava cheio de guardas. E eles agora não queriam mais entrar na cidade. O que eles queriam era tirar Neemias de dentro da cidade para matá-lo fora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Peço que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Será de grande valia para mim. Obrigado. Me aguarde o próximo vídeo aí.